Boas, pessoal. André Oliveira, tudo bem com vocês? Obrigado por você estar aqui no canal Brasileiro na Europa. E vou explicar para vocês por que e como é que Portugal chegou na situação que está hoje, tá? Vou explicar como é que está e como é que chegou, ok? Então, ontem, infelizmente, batemos 215 mortes. Bastante triste, eu costumo dizer, a gente pensa ver assim, no número não parece tão expressivo, né? 215, mas é como se fosse praticamente cinco ônibus, né? Ou cinco autocarros todos os dias desaparecessem ou as pessoas morressem num acidente com cinco ônibus. É muita gente, tá? Ainda mais com um país com 10 milhões de habitantes. Então, Portugal, infelizmente, chegou numa situação bastante crítica e está nos primeiros lugares no número de infecções e de mortes, né? E aí a pergunta que fica, e essa é a minha opinião, ok? Vou dar aqui a minha opinião. O que é que falhou, o que é que foi mal, né? Eu acho que Portugal no começo da pandemia até chegou a ser vista como um exemplo aqui na Europa, até alguns dirigentes europeus falaram para os outros, olha lá para Portugal, eles estão fazendo a coisa certa e tal. E de repente estávamos em setembro com os números de 10, 11, 15 mortes, né, por dia. E depois batemos os 80, voltamos para confinamento, começou a baixar de novo, chegou a 50 e de repente veio o Natal. Veio o Natal e o governo foi pressionado por todos os lados, também em algumas coisas errou, mas também teve muita pressão. E a verdade é que no Natal ficou quase tudo meio que liberado, né? As pessoas podiam se deslocar, podiam fazer o seu Natal em família e agora, como eles dizem aqui, está se pagando a fatura do Natal. Então, de repente, acabou o Natal, Ano Novo e começou a escalar mesmo o gráfico, bom lá para cima e batemos ontem 215 mortes, tá? Então vou dar a minha opinião, ok? É muito fácil, eu acho que o governo, inclusive nessa época e agora, tem algumas coisas que estão erradas, tá? Estão falhas. Por exemplo, você tem agora nesse momento algumas lojas dentro do shopping que estão abertas. A FENAC, por exemplo, está aberta, a Vorten, que é de eletrodomésticos. Assim, eu não faria assim, eu não deixaria aberta, tá? Nós estamos assim num confinamento já bem restrito, não tá como março, mas eu acho que não faz sentido você deixar coisas abertas. Se você está dizendo assim, ó, é o confinamento, todo mundo em casa, não faz sentido você colocar as lojas abertas para que as pessoas tenham um motivo, vamos dizer assim, para fazer as coisas. Então, acho que nesse momento, a não ser que alguma coisa estrague na casa de alguém, né, uma geladeira, etc., que pode ser até entregue online. Imagina que a FENAC ficasse aberta, a FENAC, a Vorten ficasse aberta online por entrega em casa, tá? Então, acho que esse é um dos erros que aconteceram e continua acontecendo agora. Mas, no geral, o governo, o que é que fez? O governo deu algumas diretrizes do confinamento e falou, meus amigos, o negócio é básico, é ficar em casa. Existem algumas exceções? Existem, mas são exceções. Então, o que aconteceu? As pessoas pegaram as exceções e viraram regra, tá? Não só antes do Natal, como agora que foi pior ainda, tá? Com o que aconteceu com o Natal, com a passagem do Natal, com o aumento dos casos, veio agora em janeiro, um confinamento mais apertado, que eles chamam de musculado. Mas as pessoas continuaram nas ruas. E agora vai apertar mais ainda. Eles estão falando de apertar mais ainda a ponto de fechar escolas. Quase como se foi lá no comecinho, tá? Né? Então, ou seja, não muitas, algumas coisas o governo acho que falhou e continua falhando, mas na verdade todo mundo sabe que isso é uma doença grave, o Covid é uma doença grave e você tem que ficar em casa. Então você dizer assim, o governo errou em deixar as pessoas irem para o Natal, mudarem de cidade, juntarem 3, 4 famílias. Por quê? Eu preciso que o governo mande em mim, eu preciso que o governo diga o que é certo e o que é errado. O governo pôs uma arma na minha cabeça e mandou eu visitar um familiar distante? Não. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Eu não preciso que o governo seja a minha polícia, senão é complicado, né? Se eu precisar que o governo seja a minha polícia,
Se eu não tiver capacidade eu próprio de saber o que é bom, o que é mal para mim, fica complicado. Então acho que sim, em algumas coisinhas o governo poderia ter feito diferente, mas a culpa, na minha opinião, é das pessoas, ok? Não tem como você pôr culpa no governo só. Todo mundo sabe os riscos de andar na rua e de mudar de cidade e de visitar um familiar, né? Tanto que aconteceu, olha aí, explodiu o número de casos. Então é muito fácil colocar a culpa só no governo. Não é culpa do governo. As pessoas têm que entender que quando é dito fique em casa, evita sair, sai o que for necessário, estrito. Olha, até saiu aí no WhatsApp, no Facebook, uma brincadeira, que era listas das exceções. A pessoa tem um cachorrinho, pode sair na rua. A pessoa tem que ir à farmácia, pode sair na rua. Então era uma lista enorme de exceções. E brincaram com isso, né? Do tipo, ó, tá vendo? É muito fácil sair na rua. Mas na verdade, você sabe que a ideia é ficar em casa. Então, se você não tem cachorrinho, não tem por que sair na rua. Se você não precisa ir na farmácia, não tem por que sair na rua. Sabe quantas vezes eu fui na farmácia desde que começou a pandemia, desde março? 2 vezes eu fui à farmácia. 2 vezes. Então, eu não vou agora inventar de ir na farmácia, eu não preciso ir à farmácia. Então, as pessoas têm que ter mais capacidade de entender, primeiro, o que é bom para ela. Ficar andando na rua, ficar ir na casa dos outros, juntar pessoas é perigoso, ponto 1. Depois é mal para a sociedade, vai aumentar o número de casos, tá aí, tá visto. Depois é mal para o país e a gente não sai disso, tá? Então, quem tá de fora, às vezes, eu sei porque a minha família manda mensagens e tal. André, eu vi nas notícias que vão apertar mais agora, que aconteceu e tal. Vocês estão aí, às vezes no Brasil, podem ter uma percepção errada das coisas. Eu quero mostrar para vocês que sim, há uma boa parte de erro das coisas que foram feitas, mas no geral é falta de capacidade das pessoas se organizarem como sociedade. Entender que é importante a gente não brincar com isso. Tá bom? Pessoal, obrigado. Até amanhã. Vamos ter uma live, não sei se vai ser sexta ou sábado, com o Rafael sobre financiamento imobiliário. Então, se você tem interesse de comprar imóveis em Portugal, fica atento aí no meu Instagram, que eu vou avisar no meu Instagram um dia antes sobre financiamento imobiliário, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço e nos encontramos aí no próximo vídeo, tá? Só a última coisa, antes que eu esqueça. Se você gosta de música, eu já falei aqui alguns vídeos, vou repetir. Eu lancei um projeto, uma rádio online, uma rádio no YouTube. Vai começar no YouTube, né? Uma rádio no YouTube. E depois ela vai partir para outros horizontes aí, tá? Então, se você curte música, eu é que faço a seleção das músicas. Tem vários estilos, rock, pop, blues, hip hop, balada, etc. E estou agora convidando alguns amigos meus que são músicos também para fazer seleções de música. Então é um projeto bem legal que está se iniciando agora e se você curte, então vou deixar aqui embaixo o link para você se inscrever na minha rádio online, tá? Beleza? Obrigado, um abraço, valeu, tchau, tchau.